Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança nunca deve ser abandonada. O futuro pode ser transformado através da crença na possibilidade de mudança e do poder do amor, não é mesmo? Era uma vez, em um reino distante, um homem de linhagem nobre e virtuosa chamado Sir Arvid Eratos de Benjur. Sua reputação se estendia por toda a terra como um homem de grande bravura e generosidade, sempre disposto a proteger seu povo dos perigos que assombravam o reino. Contudo, mesmo com tantas virtudes, o destino tinha preparado para si Arvid uma provação cruel. Uma noite, ao voltar de uma longa jornada, ele se deparou com uma velha misteriosa à beira do bosque. Ela estava vestida com andrajos e seu rosto enrugado denunciava a passagem de muitos anos. Esta mulher tinha ouvido o povo exaltar com insistência sobre a bondade de Sir Arvid para com os súditos e a generosidade de seu coração. Tomada de inveja e querendo provar para todos que não pode existir pessoa com um coração tão gentil, com uma voz sussurrante lançou sobre Sir Arvid uma maldição que transformou seu coração em pedra, tornando-o incapaz de sentir amor até que o toque de um amor verdadeiro desfizesse o feitiço. Com o passar dos anos, o castelo de Benjur, outrora repleto de risos e alegria, mergulhou em uma melancolia profunda. Sir Arvid vivia como sombra de si mesmo, cercado pela frieza de seu coração petrificado. O reino, ciente da maldição que pairava sobre o nobre, temia pela perda da linhagem do nobre de Benjur. Enquanto estava sob a maldição, Sir Arvid Benjur viveu uma existência sombria e isolada. A frieza de seu coração petrificado refletia-se em suas ações e na maneira como ele interagia com o mundo ao seu redor. Ele evitava contatos emocionais e mantinha uma distância cautelosa de qualquer pessoa que pudesse penetrar nas muralhas que ele erguera em torno de si mesmo. O castelo de Benjur, que antes era um local repleto de vida e alegria, tornou-se um lugar silencioso e desolado, dominado pela tristeza. Suas atividades diárias eram marcadas pela monotonia e pela falta de emoção. Ele se distanciava dos eventos sociais e rejeitava qualquer tentativa de aproximação emocional, temendo que a maldição pudesse ferir aqueles que ousassem se aproximar demais. Mas, meus caros, não há maldição que o amor não possa quebrar, não é mesmo? Alba era uma jovem de origem humilde, nascida em uma aldeia distante, cujos pais haviam falecido quando ela era ainda muito jovem. Órfã e desamparada, ela cresceu sob os cuidados de uma bondosa mulher da aldeia que a recolheu como uma filha adotiva. Contudo, o destino reservou para ela desafios inesperados. A aldeia onde ela viveu enfrentou tempos difíceis devido a uma colheita mal sucedida e a ameaça de bandos sequestradores. Desesperada, a população se dispersou em busca de meios de sobrevivência e Alba, agora uma jovem mulher, viu-se sozinha e sem recursos. Com o peso da solidão e a incerteza do futuro, ela decidiu buscar abrigo em um lugar que lhe oferecesse proteção e segurança.
As histórias que ouvira sobre o imponente castelo de Ben-Jur, com suas torres que tocavam o céu e seus jardins maravilhosos, atraíram-na como uma luz na escuridão. Com esperança e uma pitada de coragem, empreendeu a jornada em direção ao castelo lendário. Ao chegar aos portões do castelo, ela estava exausta e faminta, mas sua determinação não vacilou. Alba, mesmo sem saber da maldição que afligia Sir Arvid, pediu refúgio no castelo, esperando encontrar abrigo temporário até que pudesse retomar o caminho de sua própria jornada. Foi esse pedido aparentemente simples que desencadeou uma série de eventos que mudariam não apenas a vida dela, mas também o destino do nobre Sir Arvid de Ben-Jur. Quando ela chegou aos portões do imponente castelo de Ben-Jur, Sir Arvid inicialmente a recebeu como uma mescla de surpresa e desconfiança. Seu coração, endurecido pela maldição que o afligia, resistiu a qualquer emoção. Ele estava habituado a uma vida solitária e isolada, envolto na penumbra do seu próprio castelo. "O senhor poderia me abrigar por alguns dias em seu castelo?" perguntou a jovem. No início, Sir Arvid viu Alba como mais uma peregrina em busca de refúgio, uma figura efêmera que cruzava o caminho de sua existência enclausurada. Ele manteve uma atitude reservada e distante, sem permitir que a jovem penetrasse completamente em sua armadura emocional. "Pedirei que preparem um lugar para que descanse, mas só por um pouco tempo, ouviu?" falou o Sir. "Obrigada, senhor", falou a jovem, entrando imediatamente no castelo. A Alba possuía uma beleza simples e autêntica. Seus cabelos eram dourados como os raios do sol e seus olhos grandes e expressivos irradiavam calor e compaixão. Sua pele era iluminada por uma saudável tonalidade rosada, testemunho de sua juventude e vitalidade. No início, quando Alba chegou ao castelo de Ben-Jur em busca de refúgio, seu interesse era motivado pela curiosidade em relação ao nobre enigmático e à história sombria que apenas envolvia o castelo. Ela sentiu uma atração inexplicável pelo lugar e, ao descobrir os segredos que me permeavam, sua curiosidade foi ainda mais aguçada. No entanto, havia algo mais profundo acontecendo, algo que ela não compreendia completamente naquele momento. Ela se sentia livre para perambular pelo lugar que lhe trazia grande curiosidade. Também estranhava a figura sombria e distante do senhor do lugar. À medida que Alba começou a explorar os corredores silenciosos e forçar uma convivência com Sir Arvid, ela notou a solidão que o envolvia. Sua compaixão natural a levou a buscar formas de iluminar a vida do nobre, mesmo sem entender completamente a origem de sua melancolia. Aquela jovem entrando em vários cômodos, mexendo nos livros da biblioteca, conversando, brincando e rindo com os súditos, fez Sir Arvid recordar o que é sentir o prazer de ter alguém que parece irradiar a luz do sol por perto. De longe, escondido nas sombras das colunas do castelo, com os seus olhos tristes pela melancolia, via Alba. Alba se tornou a luz do castelo sombrio, trazendo consigo a vitalidade e a alegria que haviam sido esquecidas. Alguns dias já eram passados quando, surpresa, Alba reconheceu Sir na sombra
para observá-la. Ele, ao notar que ela o vira, tentou fugir, porém, ela o perseguiu e lhe perguntou: Senhor, por que foge de mim? Percebendo que não poderia escapar da presença da mulher, Arvid teve que encará-la. Não fujo da senhorita, só não quero incomodá-la com a minha aparência, respondeu-lhe. Sir Arvid, por um breve instante, permitiu-se olhar nos olhos de Alba e viu refletido neles o calor de uma conexão genuína. Ela sorria para ele, não só com os lábios, mas parecia que a alma dela também refletia uma alegria por estar na presença dele. Foi nesse instante que o nobre percebeu que a maldição, aparentemente intransponível, poderia encontrar seu antídoto no amor verdadeiro que começava a florescer em seu coração. O seu coração, que antes estava gélido e inerte, como o de um morto-vivo, deu vários batimentos e ele sentiu o sangue se aquecer em suas veias. Como? O que houve? Meu coração se aqueceu com o sorriso dessa mulher, pensou Sir Arvid. A partir desse ponto, ele sentiu que a maldição perdeu um pouco de força. Ela me ama? Mas como? Ainda ele estava em silêncio, indagando-se o que estava acontecendo. Senhor, por que vive sozinho na sombra? Veja que jardim lindo há aqui. Aliás, se não for incomodá-lo, gostaria de sentar à sombra daquela árvore para conversarmos um pouco, falou-lhe Alba. Surpreso, contudo, ele acenou com a cabeça que sim. Estranhamente, a cada minuto que passava, algo ia se transformando quase que imperceptível no Sir. Depois de uns minutos de conversa, Alba regalou os olhos em sua direção, dizendo: Como o Senhor é bonito à luz do sol. Depois de dizer isso, ficou vermelha e envergonhada pela fala. No entanto, Sir Arvid não havia percebido que muitas transformações em seu corpo estavam ocorrendo, porém sentiu o coração bombando com muita intensidade. A senhorita deve estar enganada com o que vê, respondeu-lhe. Ela não respondeu nada, só abaixou o olhar vermelha. A força do sentimento que crescia dentro deles, conduzindo-os para um destino que ia além das limitações da maldição que o afligia. À medida que os dias avançavam, Alba revelou-se como uma luz inesperada no cotidiano sombrio de Sir Arvid. Sua determinação, bondade e alegria desarmaram lentamente as defesas que ele havia construído ao redor de si mesmo. Alba não apenas encontrou um abrigo no castelo, mas também se tornou uma presença constante nos corredores e salões, preenchendo-os com sua vitalidade. Naquela noite, após o jantar, no salão do castelo, os dois trocaram horas de uma conversa calorosa e cheia de carinho. Ele lhe contou tudo sobre a maldição que recebeu e ela ficou surpresa de como podia existir pessoa tão malvada naquele ponto. Ela, com sua graça e compaixão, aqueceu por completo o coração de Sir Arvid. Ele, por sua vez, descobriu-se cativo de um sentimento há muito esquecido, o amor. Quando ela se aproximou dele para dar boa noite e se retirar para dormir, ele a segurou em um dos braços chorando e lhe disse: Alba, você é o sol que aqueceu a minha vida. Por sua causa estou vivo novamente. Sei que você me ama verdadeiramente, pois a maldição só poderia ser quebrada assim.
Ela então o beijou. Um beijo carregado de significados profundos foi o antídoto que quebrou totalmente o feitiço. O coração de pedra de Siarvid se transformou completamente em um órgão pulsante repleto de vida e emoção. Assim, o castelo de Ben-Jur foi banhado por uma luz radiante, expulsando as sombras da maldição que o assombrava. Siarvid e Alba, unidos por um amor verdadeiro e puro, viveram felizes para sempre, enquanto o reino celebrava a redenção de sua nobre linhagem. A maldição se desfez, e na história daquele reino ficou gravada a saga de um amor capaz de superar as mais sombrias adversidades.